Por aqui passava um homem e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia. E cavalgava o machinho, e a marcha era tão segura que uns diziam que coragem e outros que loucura. Liberdade, palavra que todo mundo busca, todo mundo quer e ninguém sabe o que é. Liberdade foi que buscou os inconfidentes. Foi quem buscou os inconfidentes. Alô, pessoal do HG. Alô, gente boa de HG. Alô, gente boa da sala 1. Fala, Léo. Fala, Luna. Ô, gente boa da sala 2, sala 4, sala 3. Gente legal. Alô, Nando. Alô, Mari. Aquele abraço. Hoje, romanceiro da Inconfidência. Eu trouxe aqui para você para trabalhar conosco hoje o meu assistente. Vem cá, deixa eu apresentar meu assistente para vocês. Tá aqui. E aí, galera do HG? Aí, beleza? Então, turminha, hoje romanceiro da Inconfidência. O romanceiro da Inconfidência. Cecília Meirelles, a grande escritora Cecília Meirelles. Eu vou pedir liberdade para você para exatamente fazê-lo em duas partes, né? Vou dividir a obra em duas partes. Primeiro, embasar a ideia e depois explicar os romances. Cecília Meirelles, uma grande escritora que faz parte da segunda fase do modernismo poético, né? Ela surge, na verdade, em 1928. O seu grande boom é em 1928, quando ela aparece no bojo exatamente de uma grande obra, de uma grande revista, de um grande movimento, que foi exatamente a revista Festa, que traz uma ideia neossimbolista. Não ao simbolismo característico, o simbolismo lá de Cruz e Souza do final do século XIX, mas desse meado, né, desse início de segunda etapa, de segundo decênio do século XX, onde existe uma preocupação social. E nela surgiu essa grande preocupação social. Embora Cecília Meirelles fosse a poetisa de uma sensibilidade muito grande, por ser simbolista até, ela tem esta sensibilidade muito grande. Mas eu diria até que Cecília, apesar de toda essa sensibilidade, ela é uma poetisa que caracteriza-se exatamente pelo fato muito interessante, que é o fato dela saber sintetizar a poesia sendo uma poesia definitiva, vamos assim dizer. Isso fica claro no seu grande soneto chamado Motivo. E não precisa muito, basta você ouvir os 4 primeiros versos para você entender exatamente esta ideia de Cecília Meirelles. Canto porque o momento existe e minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Basta para você entender o que foi a grande poetisa Cecília Meirelles. Ora, Cecília Meirelles, né? De grande leveza, né, da poesia reflexiva, né, tanto que esta é uma poesia reflexiva, né, é uma poesia que traz essa visão de você refletir. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Quer dizer, nós temos que refletir para entender o que é esta ideia de ser poeta. É esta Cecília Meirelles, que numa Semana Santa vai exatamente a Minas Gerais, vai exatamente verificar o que é a Semana Santa lá nas Gerais. E essa Semana Santa lá nas Gerais será exatamente quando surge a ideia do romanceiro da Inconfidência. Romanceiro da Inconfidência. A ideia de romanceiro, em primeiro lugar, ela busca exatamente um termo lá no passado. Romanceiro é um conjunto de versos, né, feitos na Idade Média. Ora, vamos fazer um paralelo para você entender. Você tem exatamente a obra Os Lusíadas de Camões e cada bloco de poesia, né, de Camões conta uma história. Né? Então, o canto 1, canto 2, canto 3, até o canto 10º. E, evidentemente, você tem aí exatamente cada bloco contando uma história dentro da trajetória do Vasco da Gama. O romanceiro seria a mesma coisa voltado para o espírito medieval. Então, tem uma linguagem mais simples e contando uma história que, juntando tudo, forma um grande romance. Não o romance que você conhece em prosa, como Quincas Borba, como Memórias Póstumas, Iracema.
o Guarani, etc. Não, são blocos de poesia que contam exatamente uma história. Então, o romanceiro é um conjunto de romances. E ela escreveu 85 romances para compor exatamente a ideia do romanceiro da Inconfidência. E isto é muito interessante porque ela conta esse romanceiro da Inconfidência a partir de 1720, quando o primeiro grande mártir da Inconfidência Mineira aconteceu. Porque todo mundo acha que o grande mártir, né, que o primeiro e único grande mártir da Inconfidência Mineira tenha sido o Tiradentes. Não é? 21 de abril, mata o Tiradentes e vamos para a praia. É feriado. Não, não é isso não. A Inconfidência vem desde 1720. O primeiro grande mártir da Inconfidência foi Felipe dos Santos, que foi enforcado e teve seu corpo esquartejado, dividido, né, por 4 cavalos, né, que amarrados aos seus membros, braços e pernas, e foi arrastado, e aí, evidentemente, dilacerado em 5 Filipes, né, 4 membros e um corpo. E aí, evidentemente, o nosso querido Felipe foi morto e esquartejado. Foi o primeiro grande mártir, Felipe dos Santos, 1720. E isso vem caminhando até 1789, quando na realidade houve o enforcamento, né, do Tiradentes, alçado posteriormente. O grande mártir da Inconfidência, o grande herói da Inconfidência, o grande herói nacional em busca de liberdade. Então, Cecília Meirelles, ao caminhar por aquelas ruas de Ouro Preto, ela sente, na verdade, a presença destas figuras, como de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, né? Dona Bárbara Eleodora, né? A própria presença de Marília de Dirceu, ou seja, você que já foi a Minas Gerais, né? Minas Gerais, quanta saudade você me traz. Muito bem, Minas Gerais, a grande Minas Gerais. Veja bem, você que já foi a Ouro Preto, a Mariana, Sabará, Tiradentes, São João del Rei, ao caminhar por aquelas ruas, nos dá a sensação nítida da presença destas figuras. Aquelas ruas de pedra, as igrejas de Aleijadinho. Ora, então veja bem, ela capta esta aura para montar esta trajetória. 10 anos ela levou escrevendo exatamente essa trajetória do romanceiro da Inconfidência, né? Desde 1720, repito, até a morte de Tiradentes. Ora, então Cecília Meirelles traz esse contexto bastante interessante, né? Esse contexto de percepção das coisas. Isso é bem característico da visão simbolista, né? Então, ela traz a figura do Tiradentes, a figura de todos os grandes nomes, né, de projeção desse momento. Dentro desse contexto, são personagens da sua obra, o próprio Joaquim José da Silva Xavier, né? Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Que foi enforcado, né? E que já esteve na nota de 5 cruzeiros. Um pouquinho de história. Tá lá, o tempo, né? O grande tempo. Cecília Meirelles faz uma marcação cronológica, mas é muito interessante o dado psicológico também dentro desse tempo, né? É muito interessante que você observe que as obras que a FUVEST, a Unicamp também, né? Portanto, não perca as obras da Unicamp, porque uma coisa completa a outra. Então, note bem, aí exatamente essa cronologia é muito interessante porque vai num crescendo e paralelamente, nós vamos trabalhando a ideia filosófica, a ideia psicológica e a ideia cronológica daquilo que nós buscamos. Em todas elas, olha, do Barroco de Gregório de Matos até Racionais MCs, a busca da identidade, a busca da liberdade, a busca do individual, a busca do querer saber quem é Brasil, ou quem é brasileiro, de quem é esta terra. Isto é que exatamente Cecília Meirelles mostra aqui, e é isto que esta linha de obras literárias, né? A identidade até de Brás Cubas, não é? Quem é Brás Cubas? Quem é Rubião? Perceba você que eu estou fazendo intertextualidades. Eu estou jogando com as ideias filosóficas, psicológicas e cronológicas dentro do contexto que Cecília Meirelles amarra no Romanceiro da Inconfidência. Isto é muito legal.
Isso é muito legal, certo? Alô, Cabelo, né? Muito bem. Alô, Márcia de Angola, aquele abraço. Muito bem. Ora, o romanceiro da Inconfidência, você, mocinha de Holanda. Nossa, minha amiga holandesa, saudade de ti. E aí, Ethan, salve o Equador. Aí, exatamente, vocês que vieram de fora têm certa dificuldade para isso, mas nós vamos sanar isso, pode ter certeza. Nós vamos sanar isso. Um abraço para todos vocês. E aí você observa que as rimas em que ela monta são rimas imperfeitas, mas ela preza pela ideia da Idade Média. O verso heptassílabo, ou seja, as famosas redondilhas. As famosas redondilhas maiores predominam principalmente no início. E mais tarde ela vai utilizar-se também das redondilhas menores, as de 5 sílabas, os versos pentassílabos. E perceba você que se ela usa o verso heptassílabo, existe um ritmo muito bem marcado, né? Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo e quem é bom mandam matar. Tá aí, o ritmo, perfeito ritmo. Por que o ritmo é perfeito? Porque são 7 notas musicais. Se são 7 notas musicais, são 7 sílabas, encaixa a música e encaixa perfeitamente a letra dentro do contexto. Muito bem, ótimo, legal. A métrica utilizada, mostrei para você também os romances. São 85 romances que nós vamos decifrar na próxima aula. Hoje eu estou embasando a obra para você, né? E os temas que ela utiliza, a Inconfidência Mineira e, evidentemente, a vida de todo esse pessoal que fez a Inconfidência Mineira, né? De Joaquim José da Silva Xavier, como ídolo maior, talvez, né? Mas o sofrimento de Dona Bárbara Eleodora, por exemplo, de Silva Alvarenga, de Alvarenga Peixoto, né? De Tomás Antônio Gonzaga, de Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim, ou seja, todo esse pessoal que montou a ideia da liberdade, né? A ideia da liberdade, esse dado interessante da liberdade, né? Chica da Silva, a ideia de Chica da Silva, que faz parte dentro desse contexto também, muito interessante, né? Chica da Silva. Quem nunca soube da história de Chica da Silva? Está inserido dentro do contexto de Romanceiro da Inconfidência. Portanto, a obra de Cecília Meirelles, que é dos anos 50, evidentemente, lançada em 53, evidentemente você tem com toda clareza, com toda certeza, a obra de Cecília Meirelles ela é atual. Ela traz para a gente uma reflexão sobre o que é a nossa liberdade. Ela traz uma reflexão sobre o que é ser brasileiro, o que é ser o grande herói, o que é ser um herói exatamente. Um herói criado, um herói forjado, um herói nato. Será que Tiradentes também foi um herói nato ou foi um herói forjado? Bom, isso fica para a gente comentar nas bordas da história, né? Muito bem. Ora, então veja bem, você tem exatamente aí, dentro dos 85 romances, a ideia da morte de Tiradentes, o heroísmo e a ousadia de Tiradentes, a ambição de todo mundo, a loucura que foi Tiradentes, né? A loucura que foi tudo isso, a corrupção que já existia dentro do contexto da mineração, né? Da pessoa, do pessoal que minerava, né? E da coroa portuguesa, obviamente, né? Obviamente, o contratador Fernandes, de Chica da Silva, é um deles, né? Muito bem. Mas não se pode esquecer o sentimento, né? Por mais que se lute, por mais que se brigue, por mais que se puxe a espada, evidentemente, o amor, o eu lírico de cada um não pode esquecer. Então, o amor de Dona Bárbara Eleodora, né? O amor de Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu por Marília, né? Marília de Dirceu, a sua obra. Então, tudo isso, e a Cecília Meirelles também amarra. Portanto, você perceba que a obra que fala de Romanceiro da Inconfidência, ela pega exatamente várias outras características dentro do contexto da história da literatura brasileira. E não esquecendo que se falamos de Inconfidência Mineira, nós não podemos esquecer os outros mineiros. Carlos Drummond de Andrade, em Claro Enigma. E o que ele busca? A identidade nacional. O que ele busca? Ele busca exatamente uma ideia de liberdade, a formação de uma consciência nacional. Meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. E a mão de uma criança pesa? Pesa!
Pesa, porque é a responsabilidade com o futuro. E é exatamente o outro grande mineiro. Quem? Ah, sim, não resta a menor dúvida, Guimarães Rosa. Legal, turminha? Um abraço para você. Abraço, Mari. Um abraço para todo o pessoal do HG. Alô, turma legal. Até a próxima!